Jesus Cristo diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Jesus Cristo diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha aqui através da transmissão do Facebook, eu quero saudá-lo nesta manhã, dia 3 de maio de 2020, com a palavra bíblica do Evangelho de João, no capítulo 10, o verso 14. Jesus diz: Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. E essa palavra de Jesus é uma palavra que ainda continua sendo extremamente atual, especialmente no momento onde a humanidade enfrenta esse vírus, onde a humanidade precisa de referências, precisa de uma palavra que dê direção, que dê bom ânimo, que possa também trazer conforto e consolo para todos nós. E aí, este é o nosso Jesus, o nosso bom pastor, aquele que guia as suas ovelhas, aquele que, quando nós necessitamos também, Ele nos toma nos braços, nos leva novamente para junto do seu aprisco. E Ele diz: Eu conheço as minhas ovelhas e elas conhecem a mim. Com essa palavra nós iniciamos o culto de hoje. Rogamos que o Senhor também aqui nos dê esse tempo de buscarmos referências nas suas palavras, um tempo de oração, um tempo de louvor, um tempo de fortalecermos a nossa caminhada de fé. Que bom que você está nos acompanhando também na sua casa, com a sua família, que seja também um momento especial de culto na sua casa, juntamente com os seus, através aqui desta transmissão. Estamos nós aqui reunidos na presença do nosso Deus, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Convido para uma palavra de oração. Oramos. Senhor nosso Deus, misericordioso Pai, graças te damos pelo despertar com vida e saúde nesta manhã. Graças te damos por saber que é a tua mão que nos conduz e nos orienta a cada dia do nosso viver. Graças te damos, Senhor, por saber que tu és aquele que conduz a história. Desde o início deste mundo até a consumação dos séculos, nada é por acaso, tu, Senhor, estás no comando de tudo. E tudo que nós enfrentamos aqui neste mundo, em boa medida, são consequências dos nossos pecados, consequências de um mundo que está sendo destruído pelo pecado que habita em meio à humanidade e na humanidade. Amado Pai, nós te louvamos em podermos também chegar na Tua presença, ouvir da Tua palavra, nos colocar diante de Ti também em oração e assim também, Senhor, poder perceber o que Tu queres fazer com nós e através de nós. Tu, Jesus, é o nosso bom pastor, nós somos as Tuas ovelhas e queremos ouvir a Tua voz nesta manhã. E é isso que pedimos, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos também nesse momento louvar ao nosso Deus com um hino que nos fala também do Salmo 23, onde Jesus já é visto nas palavras de Davi. Esse salmo foi proferido muito antes de Jesus vir a esse mundo, mas ali Davi também já diz que o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Descansar junto às fontes
mais seguros, junto deles eu vou, e para sempre o seu nome eu honrarei. Se eu encontro mil abismos nos caminhos, eu vou. Segurança sempre tenho em suas mãos. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Ao banquete em sua casa, muito alegre eu vou. Um lugar em sua mesa me preparou. Ele unge minha fronte e me faz ser feliz, e transborda a minha taça em seu amor. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Bem à frente do inimigo, confiante eu vou. Tenho sempre o Senhor junto de mim. Seu cajado me protege, eu jamais temerei. Sempre junto do Senhor eu estarei. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Tu és, Senhor, o meu pastor. Por isso nada em minha vida faltará. Levo os meus olhos para os montes e me pergunto de onde virá o nosso socorro. Nosso socorro vem do Senhor, que fez o céu e a terra. Após nós louvarmos e agradecermos ao nosso Deus pelo dia que Ele nos proporciona, reafirmarmos também através deste canto de que Ele é o nosso Senhor, nosso bom pastor, e nada nos faltará. Temos que reconhecer também que somos falhos, que o pecado habita sobre nós e muitas vezes nós também somos dominados por ele. Portanto, nesse momento, diante do Senhor, queremos ter a nossa confissão de pecados. Convido a orarmos juntos. Santo e eterno Deus, querido Pai, humildemente, Senhor, nós reconhecemos que o pecado pesa sobre nós. Desde o momento que viemos a este mundo, nós recebemos o pecado como herança. E diariamente,
somos confrontados com ele. Do Senhor Jesus nos disseste que deveríamos amar a Deus acima de todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. E ao olharmos, Senhor, para as nossas vidas, à luz desta palavra, vamos perceber de que nós temos sido falhos. Pecamos contra Ti quando quebramos os mandamentos, desobedecemos a Tua palavra. Pecamos contra o nosso semelhante em atos, palavras, ações e também nas omissões. Mas Tu, Senhor, conhece a nossa vida, conhece o nosso coração, conhece o nosso proceder. Tu sabes, ó Pai, perfeitamente onde temos errado e onde necessitamos do Teu perdão. Por isso, nesse momento, com um coração sincero, nós Te pedimos, perdoa-nos de todas as nossas falhas e permita, Senhor, que a partir do Seu toque possamos ser transformados e assim, experimentando o Teu perdão e a Tua graça, vivermos em novidade de vida. É isso que Te pedimos, por Jesus Cristo, que contigo com o Espírito Santo vive e reina de eternidade a eternidade. Amém. Deus é fiel e justo, Ele ouve a nossa oração e também assim Ele nos dá o seu perdão. E nós temos esta certeza porque a sua palavra assim também nos diz. Como está escrito na primeira carta de João, o capítulo 1, os versos 8 e 9. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos e a verdade não está em nós. Mas quando confessamos as nossas falhas, Deus é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Confiando na promessa do perdão de Deus, como nos diz a sua palavra, e em vista da nossa oração, da sua oração, da nossa confissão, eu anuncio a todo aquele que crê, perdão dos pecados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Gratos pelo perdão que o Senhor nos dá, gratos pela sua infinita misericórdia, nós queremos também nos prepararmos para ouvir a sua palavra no dia de hoje. E assim o fazemos também com o hino muito conhecido do nosso inário, Estou pronto, Senhor. Que possamos também aquietar o nosso coração, acalmar o nosso ser, deixar as preocupações de lado, para que nesse momento Deus possa falar conosco através da sua palavra. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor, transborda em graça o meu viver, dá paz ao meu coração, dirige o meu caminhar. Fala, Senhor, fala comigo, Senhor. Fala, Senhor, todo meu ser te ouvirá. Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Faz-me entender teu querer, faz-me servir-te melhor. Enche meus dias de amor,
Lâmpada para os nossos pés é a palavra do Senhor e luz para o nosso caminho. Queremos ouvir agora a leitura bíblica do livro de Atos, no capítulo 2, os versos 42 até o 47. Leitura do livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, os versos 42 ao 47. Palavra bíblica prevista para a pregação do domingo de hoje, quarto domingo da Páscoa. E assim nos diz a palavra do Senhor. E todos continuavam firmes, seguindo os ensinamentos dos apóstolos, vivendo em amor cristão, partindo o pão e fazendo juntos as orações. Os apóstolos faziam muitos milagres e maravilhas, e por isso todas as pessoas estavam cheias de temor. Todos os que criam estavam juntos e unidos e repartiam uns com os outros o que tinham. Vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos, de acordo com a necessidade de cada um. Todos os dias unidos se reuniam no pátio do templo e nas suas casas partiam o pão e participavam das refeições com alegria e humildade. Louvavam a Deus por tudo e eram estimados por todos. E a cada dia o Senhor juntava ao grupo de pessoas os que iam sendo salvos. Até aqui, palavra de Atos dos Apóstolos, palavra do Senhor. Amém. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, com o amor de Deus, que a comunhão do Espírito Santo estejam com cada um de nós. Que o Senhor aqui também aplique essa palavra ao nosso coração. Amém. Querido irmão, querida irmã, você que nos acompanha aqui na transmissão deste culto, uma alegria poder também nesse momento compartilhar a palavra contigo e podermos juntos assim também refletir e buscar a Deus com alegria. O texto bíblico de hoje, o texto de Atos dos Apóstolos, ele nos traz o relato de como era a vida dos primeiros cristãos. No tempo litúrgico da igreja, nós estamos agora no período pós-Páscoa. Nós refletimos tudo aquilo que Deus, através de Cristo, fez por nós para que pudéssemos alcançar salvação, relembrando os acontecimentos ali na semana anterior da Páscoa. Celebramos a vitória da morte, ou melhor, celebramos a vitória da vida sobre a morte, quando na Páscoa também a gente lembra que o túmulo está vazio, a cruz está vazia, porque Cristo vive e Ele está junto de nós. E agora a igreja também vai olhar para a Sagrada Escritura, vendo o pós-Páscoa. Jesus cumpriu o seu ministério ao longo daqueles 3 anos, chamou 12 homens, transformou esses discípulos em apóstolos. Jesus cumpriu o seu propósito na cruz, consumou a obra da salvação, ressuscitou, permaneceu ainda 40 dias com os discípulos, mas aí ele voltou para junto do Pai, pois estava cumprida a sua obra. E agora então a igreja, os seus seguidores, deveriam dar sequência àquilo que Jesus havia iniciado. E o texto de Atos 2 nos relata como foi o início da igreja cristã. Em Atos, no início do capítulo 2, nós temos então o cumprimento da promessa, aonde que os apóstolos recebem o Espírito Santo. Jesus havia dito: eu não vos deixarei sozinhos, mas enviarei para vocês do meu Consolador, o meu Espírito. E aí essa promessa havia se cumprido. Eles estavam reunidos em Jerusalém e então o Espírito Santo veio sobre eles. E esses homens, 9 horas da manhã, começaram agora a falar nas línguas que as pessoas ali estavam, gregos, capadócios, pardos, medos e tantos outros, ouviam o Evangelho sendo anunciado na sua língua. Um pouquinho antes do texto que nós ouvimos, nos fala então como, após receber o Espírito Santo, Pedro toma a palavra
e prega com tamanha ousadia, falando sobre Jesus para os judeus, aqueles que eles haviam crucificado. E naquele dia, quase 3.000 pessoas tomaram a decisão de seguir a Jesus. E agora então, a igreja havia sido iniciada. Agora estava surgindo a igreja cristã, que chegaria até os nossos dias. O Espírito Santo havia sido derramado. Pedro havia então dito àquelas multidões que presenciaram a vinda do Espírito Santo, e eles então fazem uma pergunta a Pedro: o que nós devemos fazer então para sermos salvos? Já que nós não reconhecemos a Cristo quando Ele esteve entre nós, já que nós se colocamos ao lado de Pilatos e dos líderes da religião pedindo que Ele fosse crucificado, o que devemos fazer nós agora? E Pedro vai dizer: arrependam-se dos seus pecados e sejam batizados em nome de Jesus. Grande parte dessas pessoas que ouviu atendeu a esse apelo, porque o texto bíblico nos diz de que só nesse dia quase 3.000 pessoas se juntaram aos salvos. Essa pregação de Pedro foi a maior pregação de toda a história. Desde Pedro até hoje, não temos relato de alguém que sem nenhum tipo de equipamento, sem nenhum tipo de recurso sonoro, conseguiu falar para uma multidão tão grande e teve um êxito tão grande. Porque não era Pedro falando, mas era o Espírito Santo falando através de Pedro e convencendo as pessoas da necessidade de seguir a Jesus. Pois bem, queridos, então estes agora convertidos, esses que tomaram a decisão de caminhar com Jesus, iniciam a igreja, seguiam os seus ensinamentos, diz o texto que nós ouvimos, aquilo que Jesus havia ensinado, aquilo que os apóstolos estavam ensinando, viviam no amor cristão, partindo o pão e juntos fazendo orações. Meu irmão, eu gostaria de enfocar na mensagem de hoje sobre essa parte. Nós temos aqui o relato da vida dos primeiros cristãos. E desde lá até hoje muita coisa mudou. Não a palavra é a mesma, ela não muda, ela mesma é imutável. O salmista diz: céu e terra poderão passar, mas a minha palavra não passará. A palavra de Deus é a mesma, mas nós, seres humanos, modificamos o que era para ser o princípio da igreja. A igreja, ela permaneceu por quase 4 séculos sendo perseguida, depois ela se tornou a igreja oficial do Império Romano, aí passaram a construir igrejas, catedrais, torres, sinos e tudo que tinha direito. A igreja foi se organizando cada vez mais, ela agora tinha uma ordem de culto, ela tinha liturgia, ela tinha ofícios, e assim por diante, e assim ela chegou até nós. Em dados momentos da história houve divisões que nós bem sabemos, pouquíssimas delas pela verdade do Evangelho, a grande maioria sempre por interesses humanos, porque as pessoas queriam uma igreja do seu jeito e não adaptar-se à igreja, à palavra, ao que ela nos orienta. E aqui, meus irmãos, nós temos um princípio básico do que é ser igreja. Igreja é aqueles que seguem os ensinamentos dos apóstolos, daquilo que Jesus ensinou. Vivem o amor cristão, partindo o pão, e partindo o pão significa compartilhando aquilo que tem, mas também celebrando os sacramentos juntos e unidos em oração. E no final do texto diz que a cada dia Deus ia juntando ao grupo pessoas que iam sendo salvas. Dia após dia, pessoas iam sendo salvas, porque viam nesse testemunho da igreja algo que elas também queriam.
algo que elas gostariam de experimentar. E por isso que elas então aceitavam o convite de seguir a Jesus e começavam a fazer parte desse grupo. E por isso que a igreja cresceu tão rapidamente no primeiro século. Talvez no restante da história ela não teve um crescimento tão grande como no primeiro século. Eram 12 homens que seguiam a Jesus. Depois da vinda do Espírito Santo, eram 1.000, 3.000, 5.000, 10.000, e rapidamente toda aquela região de Jerusalém, da Ásia Menor, tinha cristãos. Quando no ano 70 Paulo foi preso e levado a Roma, lá tinham cristãos. O evangelho se espalhou muito rapidamente, porque as pessoas entendiam que a partir do momento que eu sigo a Cristo, agora a minha vida tem que ser diferente. O meu testemunho, o meu proceder deve ser diferente. Em Atos nós temos o início da igreja. E em muitos dos momentos nós percebemos de que a igreja de Atos não era uma igreja de templo. Não era uma igreja que tinha uma grande organização. Era a igreja que se reunia na casa das pessoas. Era a igreja que se juntava no pátio do templo, porque eles não podiam adentrar para dentro do templo de Jerusalém, porque ali tinham que seguir as normas do judaísmo. Então eles ficavam lá fora, no templo, no pátio do templo. E ali eles faziam as suas orações, oravam juntos, refletiam sobre a palavra, os ensinamentos dos apóstolos, e Deus ia agregando mais e mais pessoas à fé cristã. Dito isso, queridos, vamos olhar para a nossa realidade, para o momento que nós estamos vivendo. Momento ímpar em toda a história. Na atualidade, não imaginávamos nós que em 2020 nós não íamos poder estar reunidos como igreja num domingo de manhã, que nós íamos ter que tomar uma série de cuidados para poder ir ao mercado, à farmácia, viajar nesse momento é uma coisa que está impensada. A fé cristã, ela continua viva, sem dúvida. Mas a forma de viver a fé, nos dias de hoje, ela mudou. Nessa manhã nós não estamos reunidos aqui na igreja, mas a igreja está reunida. Nesse momento, você na sua casa, com a sua família, acompanhando, seja no seu telefone, na sua TV, no seu computador, você está sendo igreja, porque nós estamos reunidos no mesmo propósito, ouvindo os ensinamentos dos apóstolos e buscando viver a partir do amor cristão. Dito isso, queridos, eu queria desafiá-lo em 3 pontos que essa palavra também aqui nos traz, para que a gente possa olhar para as nossas vidas e nos perguntar se nós também já fazemos parte deste grupo aqui. Porque a igreja cristã surge quando as pessoas começam a se reunir em torno dos apóstolos, ouvindo os seus ensinamentos, abrindo mão de muitas coisas, inclusive olhando para as necessidades uns dos outros, vendendo as suas propriedades, trazendo isso até os apóstolos e dando testemunho prático da sua fé. Em primeiro lugar, nós precisamos tomar uma decisão. Todo cristão que assim se diz, eu sou cristão, ele só pode afirmá-lo a partir de uma decisão pessoal e intransferível. Vamos voltar um pouquinho no texto aqui. Lembra o que as multidões perguntaram para Pedro? Depois que Pedro mostrou para eles o seu pecado,
Pedro disse: nós somos seguidores de Jesus de Nazaré, aqueles que vocês crucificaram, que vocês mataram e que vocês disseram que caia sobre nós e sobre os nossos filhos o sangue desse justo. Vocês assumiram essa culpa. Mas ele está vivo, ele ressuscitou. E aí, quando eles percebem o erro que tinham feito e o que eles teriam que assumir diante de Deus, eles ficam apavorados, eles ficam desesperados, eles ficam com medo. E eles perguntam: e agora o que vamos fazer? E Pedro diz: arrependam-se dos seus pecados e sejam salvos. Em seguida, ele vai dizer: sim, agora para fazer parte da comunidade vocês vão ser batizados. O batismo era o rito de iniciação, era o testemunho público de que eu agora sou cristão. Mas o primeiro passo era arrepender-se dos seus pecados e crer no Senhor Jesus. Nós podemos falar da boca para fora que somos cristãos, nós podemos falar da boca para fora que pertencemos à igreja evangélica de confissão luterana, nós podemos dizer que somos da comunidade A, da comunidade B, mas se na nossa vida não demonstra isso, uma vida de arrependimento, uma vida que mostra de que nós não estamos mais sobre o jugo do pecado, é porque nós ainda não tomamos essa decisão de olhar para nós e se dar conta de que o resultado das nossas ações é o castigo e a condenação. Mas quando eu chego a Cristo, eu encontro nele perdão, graça, e sou chamado a viver em novidade de vida. Quando nós, então, ouvindo da palavra, tomamos a decisão de viver com Cristo, o Espírito Santo agora habita em nós, toma morada em nosso coração, e vai começar a boa obra de Cristo em nós, nos moldando conforme o seu caráter, nos fazendo cada dia mais parecidos com Cristo Jesus. A obra interna está iniciada, a decisão foi tomada, e agora vem o segundo passo: nós precisamos viver e dar testemunho de quem nós seguimos. O cristão precisa ter uma vida coerente com aquilo que a palavra ensina, com aquilo que Deus espera de nós. Nós precisamos dar bom testemunho. No texto bíblico diz que as pessoas iam se juntando, aqueles que todo dia ouviam a palavra e que oravam juntos e partilhavam o pão, pelo seu testemunho. E aqui nos diz de que eles eram bem vistos, eles eram queridos por todos. Louvavam a Deus por tudo, diz o verso 47, e eram estimados por todos. A igreja cristã que surgiu em Jerusalém após o Pentecostes eram de pessoas que foram sendo transformadas, e elas eram estimadas pelos outros, porque certamente elas davam um bom testemunho, elas viviam o amor cristão. Nós, muitas vezes, somos pedra de tropeço, porque não damos bom testemunho. As nossas palavras falam uma coisa, mas as nossas atitudes dizem outra. E rapidamente as pessoas olham para as nossas vidas e se perguntam: que cristão é esse? Vai na igreja, diz que crê em Jesus, mas não faz isso no dia a dia. Não trata o seu semelhante como um irmão, não é honesto nos seus negócios, as suas palavras são ácidas para julgar, para condenar o semelhante. Não é coerente com aquilo que se espera de um cristão. Nós precisamos viver e dar testemunho daquilo a quem seguimos. Nesse tempo que estamos vivendo, certamente você também tem acompanhado muito as redes sociais, até pelo fato de que a gente está mais isolado, e ali é uma forma de manter contato com as pessoas, se atualizar do que está acontecendo.
E eu tenho me assustado, meus irmãos, com o número de pessoas que eu conheço, que se dizem cristãs, mas que estão destilando veneno no Facebook, nas redes sociais todo dia. Julgando as pessoas, julgando políticos, julgando autoridades, se colocando como senhores da razão, defendendo ideologias políticas e brigando com todo mundo que pensa diferente. No mundo virtual, ali também vale o nosso testemunho. Muitas vezes a gente imagina porque não é presencial, porque nós não estamos frente a frente, olhando no olho um do outro, não é real. É real. As redes sociais, ali também eu demonstro quem eu sou. E talvez ali eu sou muito mais autêntico do que no dia a dia. Porque no dia a dia, olhando no olho das pessoas, a gente repensa o que vai falar. Dependendo até da altura da pessoa, a gente vai pensar bem o que vai falar. Mas na rede social não. Na rede social eu vou lá, ninguém está me vendo, e eu sou mais eu e eu falo mesmo. Nós estamos vivendo um mundo digital. Olha só a possibilidade nessa manhã. Nós estamos em mais de 50 pessoas nesse momento aqui, conectadas nessa mensagem. E nós estamos ao vivo, não juntos, não estamos presencial, mas é real o que está acontecendo aqui. Eu estou aqui em Londres, na Igreja Apóstolo João, você na sua casa, mas a igreja está reunida. Não é presencial, mas é real. Portanto, tudo que nós colocamos também na rede social é real. É testemunho de quem eu sou. Se eu sou mal educado lá na rede social, eu vou ser diferente no dia a dia, na realidade com as pessoas? Eu acredito que não. E em terceiro lugar, irmãos, a palavra nos chama então, após a gente ter tomado uma decisão de se arrepender das nossas falhas e colocar a nossa vida aos pés de Jesus. Em segundo lugar, nós devemos viver e dar esse bom testemunho, então, que as nossas palavras sejam as mesmas palavras de Jesus, que os nossos atos sejam iguais aos atos de Jesus. Em terceiro lugar, esse testemunho tem que ser prático também. Tem que ser autêntico. No sentido de que, se eu estou bem, mas eu vejo muitas pessoas passando necessidade e eu não faço nada, que fé é essa que eu estou vivendo? Na igreja nós temos uma palavra chamada diaconia, para resumir o que é o testemunho prático. E diaconia, traduzindo do grego, seria testemunhar a fé em palavras e ações. E aqui diz de que eles vendiam as suas propriedades e outras coisas e dividiam o dinheiro com todos de acordo com a necessidade de cada um. Na época que a igreja primitiva surge, lá em Jerusalém, existiam muitas pessoas que eram desamparadas. Órfãos, viúvas, pessoas que não tinham ninguém por si. E que, se fosse depender e viver na realidade da época, essas pessoas passariam sérias privações. Receberiam cá e lá alguma esmola, mas não tinham ninguém que as assistisse. Os governos da época não eram como no nosso tempo, que por mais que a gente reclame, existem muitos programas que assistem as pessoas. A exemplo do que nós estamos vendo nesse momento, o governo liberando auxílio emergencial para 60 milhões de pessoas no Brasil. Isso não acontece em todos os lugares e não acontece em todos os países. Há uma ação por parte do governo para auxiliar os mais necessitados. E a igreja começou a assumir essa tarefa. Não simplesmente levando lá uma esmola, mas trazendo essas pessoas para o convívio, fazendo com que elas se sentissem agora parte da família da fé, dando a elas a dignidade de fazer parte da igreja. E ali eles acolheram viúvas, órfãos, pessoas que não tinham ninguém por si.
e passaram então também a cuidar dessas pessoas, pois elas agora não eram simplesmente alguém que a gente precisasse ter dó, fosse fazer uma caridade, mas era o meu irmão, a minha irmã na fé, que necessitava de cuidado. Ao longo da igreja cristã, a igreja fez isso em muitas formas, tanto que as principais instituições de cuidado, especialmente da saúde, surgiram dentro do seio da igreja cristã. Os hospitais, que hoje são complexos, surgiram como casas de misericórdia dentro da igreja. A igreja sempre se preocupou com aqueles que estão à margem, os menos assistidos. E esse momento que nós vivemos é um momento também da gente dar testemunho prático. Temos sim as ações governamentais que assistem as pessoas. Talvez não seja hoje o alimento que mais vai faltar na mesa de muitos, porque com a graça de Deus nós vivemos ainda numa realidade e num contexto onde a grande maioria das pessoas tem uma boa qualidade de vida. Mas além do sustento básico, o que mais será que está faltando nesse momento? O que mais nós podemos fazer para contribuir nessa hora? As pessoas estão sozinhas em alguns locais, estão com medo, estão aflitas, precisando de uma palavra de ânimo, de uma palavra de fé, esperando isso também da igreja, de nós, do nosso testemunho. Amados, já que estamos vivendo num período mais digital, virtual, como eu dizia anteriormente, e acho que esse é o local onde hoje podemos dar o nosso testemunho. Ainda estamos num período de isolamento, dentro das limitações, alguns mais, outros menos, no contexto que vivem, mas o nosso maior testemunho hoje, ele está sendo no contexto virtual. Já tem gente inundando esses ambientes com coisa ruim o tempo todo. Não seja você alguém que vai contribuir para isso. Leve lá um testemunho bom, a palavra de fé, uma palavra de ânimo. Não se esqueça de que o que você compartilha, o que você posta, o que você comenta, é o teu testemunho de fé. É como se você estivesse andando na rua e conversando com pessoas. É a mesma coisa. Você está expondo ali quem você é. Quais são os valores que você carrega? O que está no teu coração? Então, amados, para a gente também se caminhando ao final da nossa reflexão de hoje, onde o texto bíblico nos fala da vida dos primeiros cristãos, e o que essa palavra quer nos desafiar a nós, igreja do século 21, no ano de 2020. Primeiro, precisamos todos nós tomar a decisão de que não basta ser religioso, não basta ser membro de igreja, e nem falar da boca para fora que acredita em Deus. É preciso tomar uma decisão de seguir a Jesus e caminhar com Ele, assim como os discípulos fizeram, assim como a igreja primitiva fez. Em segundo lugar, se nós tomamos a decisão de viver com o Senhor Jesus, precisamos dar bom testemunho. A nossa vida tem que ser coerente. As nossas palavras, os nossos atos têm que ser os mesmos. A forma com que eu vivo no dia a dia, seja em casa, na família, no trabalho, no convívio social, tem que ser o mesmo. Dar testemunho daquilo que Jesus nos ensina. E em terceiro lugar, dar testemunho prático. Não ter duas caras.
Não ser que nem camaleão que vai se moldando dependendo do contexto que você está. Você tem uma cara só, meu irmão. Você deve ser uma pessoa só. Em todos os lugares, dando testemunho prático também da sua fé. Olhando ao redor onde a gente vive e nos perguntar o que Deus espera de mim. O que eu posso fazer como cristão aqui no local onde Deus me colocou? Com os meus vizinhos, com a minha cidade, com as pessoas que eu convivo. O que Deus espera de mim? E que possamos também dizer, como disse Isaías quando foi chamado: eis-me aqui, Senhor, usa-me a mim. Muitas vezes nós não sabemos exatamente o que Deus quer fazer através de nós, por onde Deus quer nos conduzir, o que Deus quer fazer através de nós. Mas quando nós nos colocamos diante dele e dizemos: Senhor, eis-me aqui, usa-me também na tua obra. Nós, Igreja Cristã, devemos dizer: estamos aqui, à tua disposição, Senhor. E vai ser surpreendente ver por onde Deus vai nos conduzir e o que tudo Ele vai realizar por nós e através de nós. E para nós, Igreja, é um privilégio poder servir ao Senhor e fazer parte também da construção do seu reino. Que Deus nos abençoe, que Ele nos ajude, que Ele também nos dê sabedoria e graça para testemunharmos, assim como fizeram a igreja primitiva. Reuniam-se todos os dias e nas suas casas partiam o pão, participavam das refeições com alegria e humildade, louvavam a Deus por tudo, eram estimados por todos. E a cada dia o Senhor juntava ao grupo pessoas que iam sendo salvas. A cada dia o Senhor ia juntando a esse grupo pessoas que iam sendo salvas. Jesus Cristo diz: bem-aventurado aquele que ouve a minha palavra, recebe no coração, pratica no dia a dia, porque deles é o reino dos céus. Amém. Em resposta à palavra que nós ouvimos, queremos confessar a nossa fé com as palavras do credo apostólico. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo. Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. Desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus, Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, a Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Querido irmão, querida irmã, nesse momento queremos trazer alguns avisos. Lembramos que nós continuamos nesse período de pandemia seguindo as orientações dos órgãos oficiais e também as orientações da nossa igreja da ISLB. Aqui no nosso estado, em Santa Catarina, houve a flexibilização, inclusive muitas igrejas voltaram a reunir-se nos seus cultos públicos, seguindo uma série de orientações. Não pode haver mais que 30% da capacidade do templo, todos de máscara, uso do álcool em gel, distância de 1,5 metro, e analisando também a nossa realidade, as pessoas que nós temos nas comunidades, levando em conta que grande parte dos nossos irmãos estão nas faixas de risco, ou têm alguma comorbidade, ou são idosos, nós entendemos que não é o momento ainda da gente retornar.
Então, essa semana, os sinodais vão estar reunidos com a presidência da igreja, vão analisar também a situação, levando em conta cada realidade, cada contexto, e aí nós vamos ter algumas orientações como vamos proceder a partir agora de maio. Vamos sempre também olhar para a evolução dessa doença. Vocês devem estar acompanhando também de que em muitos lugares ela não chegou, como aqui na nossa cidade, que é a graça do bom Deus, mas o vírus está circulando. No nosso estado tivemos um número assustador de casos nos últimos dias e em alguns lugares do país também com grande contaminação, inclusive morte. Então nós temos que analisar a partir daqui, com muito cuidado, cada local, cada realidade, a forma como que vai ser procedido, como vamos proceder para poder aos poucos retomar as atividades. Sabemos que nós vamos ter que voltar mais cedo ou mais tarde, a gente não vai ficar o resto da vida sempre em casa e transmitindo ao vivo. Mas a gente pretende, com muito cuidado também, por amor aos irmãos, analisar cada faixa, cada grupo e tomando os cuidados necessários para que não haja também, através de nós, o contágio dessa doença. Então, nos próximos dias, nós vamos receber orientações por parte da direção da igreja e aí vamos estar repassando também como nós vamos proceder. De momento, todas as nossas atividades presenciais continuam suspensas, mas as secretarias estão funcionando. Tanto aqui no centro de Lontras, a Secretaria da Paróquia, de segunda a sexta, 7h30 às 11h30, na Bela Aliança, na parte da tarde, das 13 às 17 horas. É importante também, meu irmão, que nesse tempo de pandemia, a gente continue fazendo a nossa obrigação, ou seja, que é também fazer a nossa contribuição, levar a nossa oferta, o nosso dízimo, porque a igreja está aí e continua tendo também as suas obrigações, tem as suas contas para pagar, tem os seus compromissos, e nós, nesse momento, devemos demonstrar também a nossa gratidão, a nossa generosidade, em olhar para a nossa vida e se dar conta de que Deus tem nos guardado de tudo isso. Deus tem nos poupado de tantas coisas que temos visto aí na mídia. E que a gente possa expressar também isso, em gratidão a Deus, também fazendo a nossa parte, a nossa contribuição, a nossa oferta, para que o pós-pandemia, tudo possa voltar à normalidade. E a gente não tenha que começar a fazer cortes, a fechar algumas coisas, porque estamos sem recursos. Deus tem nos dado, tem nos sustentado, e nós confiamos no seu cuidado e na sua providência. Amados irmãos, esses seriam os comunicados do dia de hoje. Também acompanhem as nossas redes sociais, a página da paróquia, e a gente vai estar postando também ali mais informações nos próximos dias. Nos conduzindo ao final do nosso culto, nós temos um momento da oração de intercessão, aonde que a igreja também reunida em oração, ela leva diante de Deus os seus pedidos, as suas súplicas. Oramos como temos feito a cada domingo, para que o Senhor esteja também conduzindo a todos nós nesse tempo de epidemia, que o Senhor esteja abençoando e dando sabedoria aos nossos governantes. Oramos pelo nosso presidente da República, oramos pelo nosso governador, oramos pelo nosso prefeito, oramos pelas autoridades instituídas, pois dependem delas também as ações para que a população seja assim beneficiada. Oramos também por todos aqueles que estão na linha de frente ao cuidado das pessoas, especialmente médicos, enfermeiros, pessoas da área da saúde. Oramos também por todas as igrejas. Que o Senhor continue nos mantendo firmes na fé, que o seu Espírito Santo esteja nos conduzindo e que esse isolamento não venha também a nos deixar mornos, apáticos, mas que o Senhor nos mantenha firmes na fé, cheios do Espírito Santo. E oramos também por cada um de nós, pela nossa casa, pela nossa família, pelos nossos queridos, e também os pedidos que você tem no seu coração, pelos que você gostaria nesse momento de estar pedindo. O Senhor sabe o que está no meu coração, no teu coração, no nosso pensamento. Leve esses pedidos agora diante do Senhor. E como Jesus diz, onde 2 ou 3 concordam no mesmo propósito, Deus o Pai nos ouve.
e se for da sua vontade, assim nos concede também os nossos pedidos. Oramos. Santo e eterno Deus, querido Pai, primeiramente nós queremos te dar graças pela dádiva da vida, graças por este domingo que podemos estar celebrando, podemos também estar louvando, agradecendo por tudo, Senhor, que Tu nos dá. Te louvamos, ó Pai, também pela Tua condução nesse momento que estamos vivendo. Pedimos, ó Deus, também que Tu estenda a Tua mão sobre a nossa nação, sobre o nosso estado, sobre os nossos municípios, o local onde nós vivemos. Dê sabedoria, Senhor, também e conduza as autoridades instituídas. O apóstolo Paulo nos diz de que se elas lá estão é porque Tu, Senhor, assim as permite. Abençoa, Senhor, também o nosso presidente e todos os ministérios nesse momento de pandemia. Abençoa, Senhor, o nosso governador e também todos os seus secretários. Abençoa, Senhor, também o nosso prefeito, juntamente com a sua equipe, pois todos são importantes nesse momento. Dê, Senhor, também o Teu cuidado e a Tua graça com todos aqueles que estão na área da saúde, médicos, enfermeiros, hospitais, e que aqueles que necessitam de um cuidado maior possam também ser amparados nesta hora. Pai querido, nessa sexta-feira, na última semana, também foi o dia do trabalho. Abençoa, Senhor, que possamos continuar tirando o nosso sustento do trabalho, colocando os nossos dons e talentos para assim também trazer para a nossa mesa o que é necessário e contribuir também para a edificação deste mundo. Abençoa, Senhor, a todos os trabalhadores, trabalhadoras, abençoa, Senhor, a todos aqueles que também são empresários, que proporcionam espaços de trabalho, e permita, Senhor, que possamos ter sempre um local onde tiramos o nosso sustento. Querido Deus, oramos por todos nós, pelos nossos queridos, pelas nossas casas, pelas nossas famílias. Oramos, Senhor, pelas igrejas, oramos por aqueles que anunciam o Evangelho e por tantos outros motivos, Senhor, que gostaríamos nesta hora também de levar diante de Ti. Mas Tu, Senhor, sabe o que está no nosso coração, o que está em nosso pensamento. E nós queremos fazê-lo juntos, orando a oração que Tu, Jesus, nos ensina dizendo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor vos abençoe e vos guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre vós e tenha misericórdia de vós. Que o Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a sua paz. E que assim te abençoe, meu irmão, o nosso Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um bom e abençoado domingo, abençoada semana. Fique na paz, meu irmão. Deus te abençoe.